entrando agora. É porque eu pus o horário errado lá, irmãos. Então eu falei, mas gente, será que... Não é 8h30. Não, tá certo. Não, é porque eu pus 8h30, mas eu enganei. É porque o horário da aula é 8h45. É 8h45, foi eu que errei. Eu vi mesmo, falei, uai, mas o pastor pôs 8h30, mas eu acho que é 8h45. Mas tá bom, tamo aí. Bom, o pastor Fábio já ligou a luz, preparou o café. Ô, Guilherme, ué. Tem que convidar nós para essas bênçãos aí, ué. Pois é. Organizando aqui o slide para a gente poder começar. Tá tudo ok, irmãos, em relação à matéria? Tá tudo bem? Tá bom. O vídeo lá é bom, né, pastor? É aquele mesmo pastor, né? O mesmo pastor. Lá Isso, muito inclusive, bom eu comprei o livro dele, sabe? Aqui lá é a síntese de um livro. Eu comprei o livro dele. Isso, eu também quero procurar. Você comprou aqui mesmo? Oi? 2 pequenos vídeos. Sim. Só 1h40. Mas é isso aí, irmãos. Então, hoje nós vamos dar sequência à nossa aula. Em termos de exposição, a gente vai concluir, a gente vai passar assim rápido pelo restante, só dando um vislumbre para vocês, né, do restante da matéria. E eu vou postar um trabalhozinho para ser entregue de hoje a 15. Semana que vem eu vou estar na aula aqui só para dar orientação, nosso conteúdo acaba hoje, tá? E dentro daquilo que nós estamos vendo da conduta cristã ideal, ou serviço cristão ideal, a partir do capítulo 12, hoje nós vamos para o capítulo 13, 1-7, que é o serviço cristão em relação às autoridades. Agora, eu fiz aqui um pano de fundo, eu fui convidado para gravar uma palavra para um pastor amigo nosso, colocar no canal deles, lá da igreja, em relação às autoridades, mas mais no sentido militares, né? Por exemplo, um soldado que vai à guerra, ou um militar no cumprimento do seu serviço, se num confronto, no estabelecer a ordem, ele tirar a vida de alguém, como que fica? Então, eu quero explicar o pano de fundo aqui, e depois nós vamos entrar em Romanos 7, tá? Que é a relação, o serviço cristão em relação às autoridades. Como o cristão precisa ter o princípio da autoridade, quer seja ela eclesiástica, quer seja ela civil. Bom, a Bíblia, ela dá, assim, muitas ordens, né? Mandamentos. Por exemplo, nós temos o mandamento de não matar. Quando Jesus interpretou a lei novamente no Sermão do Monte, ele ordena a gente não resistir ao perverso, a pessoa. Se alguma pessoa te bater numa face, você dá outra. Se te pedir a túnica, você dá a capa. Já ensinou o princípio do amor, amar os inimigos, orar por quem persegue. Paulo, nós vimos em Romanos 12, ele diz que nós devemos vencer o mal com o bem, que a gente precisa ser um pacificador. Certamente é errado matar, a Bíblia condena matar, é um erro moral. Esse princípio não... Agora, esses princípios aqui, eles não anulam um contexto geral das Escrituras, e que é importante que a gente tenha em mente qual esse contexto. Então, vamos ver aqui. Que contexto é esse que a gente não pode ignorar e nem aqueles mandamentos anulam? É que Deus é o governante do universo. Inclusive, Deus é o governante na área moral. Abraão disse acerca de Deus: não fará justiça o juiz de toda a terra. A Bíblia chama Deus de juiz. Quem é juiz julga, tem a prerrogativa de julgar, condenar, absolver, tá? Deus governa o universo.
Deus, inclusive, governa na área moral. E aí eu pus a definição do que é o governo de Deus. O governo de Deus é aquela contínua atividade através da qual ele rege todas as coisas a fim de garantir a realização do propósito divino. Então, o que é o governo de Deus? O governo de Deus é a atividade através da qual ele rege todas as coisas para cumprir o seu propósito, e sempre tendo em mente que o propósito de Deus é sempre o bem, é sempre o estabelecimento da justiça, tá bom? Aí eu pus alguns argumentos filosóficos. Deus não é somente a causa primária, mas também o princípio total das causas. Como causa primária, formal, eficiente e final. Então, Deus é a causa de tudo. Tanto a causa primária, como a causa eficiente, como a causa final. Tanto Deus criou todas as coisas, quanto todas as coisas vão convergir e vão se completar nele, tá? Em Deus, todas as coisas têm origem, e nele todas as coisas encontram o seu alvo, o seu cumprimento, o seu plano. Agora, o governo de Deus, como Deus é o governante do universo, o governo de Deus tem uma finalidade, o bem. Deus governa o universo tendo como finalidade o bem. Por isso, para que o bem prevaleça, seja estabelecido, Deus precisa suprimir o mal, tá? Então, você lembra de Gênesis 6. Deus governa o mundo para que o bem se estabeleça, mas a geração dos homens foram pecando, Deus precisou intervir e suprimir o mal. Sodoma e Gomorra. Então, assim, vários exemplos históricos de que Deus governa e para estabelecer o bem, às vezes ele precisa suprimir o mal, tá? Todos os decretos de Deus e todas as ações visam a justiça e o bem, o benefício para os homens, tá? Agora, como governante, tá, irmãos? O que é que Deus faz? Lá no Éden, Deus cria o homem e a sua imagem, preste atenção, a sua imagem, e sujeita a esse homem a terra. Então, o homem é colocado no jardim como um governo representativo. Deus cria o jardim e coloca o homem feito à sua imagem para governar. O governo de Adão era um governo representativo de Deus, ele representava Deus, ele era uma autoridade instituída por Deus, tá? Então, isso também concorda o Salmo 6 a 8, que diz, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, sobre os seus pés tudo lhe puseste. Então, preste atenção, o homem é colocado no jardim para um governo representativo. O homem governa representando Deus, tá bom? E por isso, irmãos, Deus concede ao homem certa autoridade, certos governos, e Deus faz sempre isso para o bem. Por exemplo, Deus, no caso, em Gênesis, Deus cria o homem, coloca o homem lá para governar. Você vai ver em Daniel 4:25 que Deus tem o domínio dos reinos dos homens e o dá a quem quer. Você vai ver que Nabucodonosor e Ciro recebem de Deus os reinos. O reino deles foi dado por Deus, tá? No Novo Testamento, você tem Jesus dizendo para Pilatos que Pilatos não teria autoridade sobre a vida de Jesus se do céu não lhe fosse dada. Então, Pilatos tinha um governo e uma autoridade dada por Deus. Então, preste atenção, Deus institui a autoridade como governo representativo nesse mundo. Então, nós temos um princípio bíblico que é o princípio da autoridade. Deus governa, tem direito sobre a vida e, às vezes, ele transfere esse governo para o homem, até mesmo com poder sobre a vida. É nesse contexto
que a gente precisa entender Romanos 13, 1 a 7. Ou seja, Deus é o governador moral do universo, e esse Deus, ele institui autoridades que o representem, são autoridades representativas do governo de Deus. O que acontece, às vezes, é que as autoridades não cumprem o desígnio de Deus, tá? Vamos ver o próximo slide, nós já vamos entrar no texto, tá? Olha o versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Toda alma aí é todo homem, certo? Esteja sujeito. A palavra é hipotasso. O verbo é uma palavra militar falando de soldados colocados em ordem sobre um general, debaixo das ordens de um general. Estão sujeitos às ordens dele. Então, todos os homens precisam estar sujeitos às autoridades, certo? Não necessariamente a pessoa, mas a quem ele representa. Toda autoridade é instituída por Deus e representa Deus. Certo? Então, a palavra autoridade é superiores, autoridades civis, tá? Então, todo homem esteja sujeito às autoridades, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por elas instituídas, por ele. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma participação, vocês podem aí colocar ou falar no microfone e a gente vai tentar explicar melhor, tá bom? Então, vamos caminhando aí. Toda autoridade é instituída por Deus, procede dele. Qual é a razão para a obediência? E não há autoridade que não proceda de Deus. Proceder aí, irmão, rupo de Deus, é rupoteu, por meio de Deus, instrumental. Deus abate e exalta o governo. Deus é um instrumento pelo qual se concede autoridade, tá? Elas são instituídas por Deus. Olha o versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. A expressão se opõe, antitasso, é lançar em batalha contra a resistência formal. Contra a resistência formal e planejada. Uma coisa é protestar, outra é se colocar contra em batalha. Então, preste atenção. Todos nós temos o direito de discordar da autoridade, de expor a nossa ideia. Isso é diferente. Resistir, se opor aqui, é se lançar em batalha, é uma resistência formal e planejada, tá? Então, todos nós temos o direito de emitir a nossa opinião em relação às autoridades, em relação às atitudes delas, a forma de governo, isso aí nós temos direito. Agora, quando nós resistimos, por exemplo, não sei se foi o ano passado, nós tivemos lá no Rio de Janeiro aquele ônibus sequestrado na ponte Rio-Niterói, certo? E aquela pessoa, o sequestrador, ele tinha combustível e ameaçava jogar ou incendiar o ônibus, matar as pessoas, e as autoridades reúnem, e as autoridades pedem ele que se entregue, e ele se opõe à autoridade, ele se coloca em batalha contra a autoridade, e ele mesmo é que foi abatido por um sniper depois, né, os atiradores de elite. Então, nesse caso, ele se opõe contra a autoridade. Aquelas pessoas transgressores da lei, diários, ladrões, né, essas pessoas, eles se colocam em batalha contra a autoridade, certo? E aí eles atraem sobre si condenação. A palavra é crima, sentença condenatória, julgamento penal, uma sentença que é, muitas vezes, a expressão da ira do próprio Deus, tá?
Versículo 3, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, nem terás louvor, certo? Então, visto que a autoridade é ministro, a palavra ministro é diácono, um servente, como visto na sua atividade, o governo está investido de autoridade para servir. Deus institui a autoridade com o objetivo de servir para a implantação do bem a favor de todos os homens. Infelizmente, as pessoas, as autoridades, elas não cumprem esse papel que é determinado por Deus, e muitas delas, né, não alcançam esse fim. Agora, Deus é que vai julgar. Agora, há sempre uma pergunta: quando a autoridade humana entrar em contradição com a palavra de Deus, qual é a nossa posição? A nossa posição é ficar com a palavra de Deus e desobedecer às autoridades, porque Deus é a autoridade superior a ele, foi Deus que o instituiu. Então, Deus tem sempre prioridade. Lembrem-se dos apóstolos, eles foram presos, apanharam, e o Sinédrio, que era também uma instituição, e toda a autoridade vem de Deus, receberam essa autoridade, eles ameaçaram, dizendo que para não os apóstolos não pregarem mais a Jesus, e os apóstolos disseram: então, vocês verem se é justo, nós vamos obedecer mais aos homens ou a Deus? Nós vamos obedecer a Deus. Então, toda vez que a autoridade humana entrar em conflito com a autoridade divina, nós vamos desobedecer às autoridades humanas e vamos obedecer à autoridade divina. Tá certo? Ok? Isso aí, irmãos, vamos obedecer a Deus, né? E não aos homens. A gente obedece às autoridades quando a autoridade é exercida como diaconia para servir. Então, nesse caso, quando Deus institui uma autoridade, ele institui para que serviço, para implantação do bem na vida da humanidade, das pessoas que convivem nessa sociedade. Infelizmente, especialmente no Brasil, a gente vive uma corrupção em questão de autoridade, e nos dois sentidos. As autoridades não são respeitadas, mas também as autoridades não cumprem o seu papel que receberam da parte de Deus. Agora, quando a autoridade é resistida, certo? E aí você tem 3 palavras aí, ó, no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 5, é necessário que estejais sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Não, é o 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. 3 palavras eu quero destacar. Não é sem motivos que traz a espada, é vingador para castigar. A espada, irmãos, a espada era instrumento de morte, tá? Naquela época, a espada era instrumento de morte. Então, não era em vão que a autoridade trazia a espada. Deus dá a autoridade, até mesmo o poder sobre a vida. Se a pessoa resiste à autoridade, num confronto com a autoridade, e ela perde a vida, a autoridade está de forma justa, coerente, tentando implantar o bem, esse pecado não é imputado a essa pessoa, tá? Então, a autoridade traz a espada para castigo e para punição, tá bom? E aí, versículo 5, é necessário que estejais sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência, porque o cristão não deve apenas temer a punição, mas ele deve, sobretudo, manter uma consciência limpa, tá? Diante de Deus. Versículo 6, por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço,
pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Ok, irmãos? Entenderam a questão da autoridade? Deus é autoridade no universo, inclusive moral. Deus estabelece o seu governo representativo através dos homens, e esses homens são investidos de autoridade por Deus, mas para servir as pessoas, tá bom? Perguntas, ok? Tudo tranquilo? Dúvidas? Beleza. Então, vamos lá. Vamos seguir, porque nosso tempo hoje é reduzido. Eu quero destacar também, logo em seguida, né, o serviço cristão em relação aos deveres sociais, 3:8 a 10, e vai falar principalmente do amor. Paulo coloca aí, né, dos versículos 8 ao 10, Paulo coloca alguns mandamentos, e ele diz que os mandamentos, toda a lei vai se resumir num único ponto, o amor, certo? Inclusive, faço a pergunta para os irmãos: qual é a maior prova da espiritualidade de uma pessoa? O que de fato prova que uma pessoa é espiritual, de acordo com as Escrituras? O que vocês acham? Seria quando demonstra amor, essa... Sim, sim. Né, Jesus falou lá, né, que se me amares, né, cumpra os mandamentos, né, não sei onde é que está escrito, mas é por aí, não é? João escreveu isso aí. João escreveu. Assim, irmãos, porque no nosso meio pentecostal, a gente valoriza muito os dons, né? Você pode ver, no meio das nossas igrejas, quem tem dom espiritual é jogado lá em cima, né? O conhecimento também, a gente valoriza muito o conhecimento, mas, biblicamente falando, a maior prova da espiritualidade é o amor. Jesus diz lá em João 13, 34 e 35, nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Coríntios 13 vai também confirmar, não adianta ter dom espiritual, não adianta ter conhecimento, não adianta, se não tiver amor, isso é nada. A maior prova da espiritualidade de uma pessoa é o amor. Nisso resume toda a lei, viu, irmãos? Nisso resume toda a lei. Então, e é interessante uma coisa, não sei se vocês já observaram que o diabo, ele imita tudo. O diabo imita dom espiritual, uma série de coisas, mas o diabo não consegue amar, irmãos. Então, o amor é a marca genuína de que Deus está habitando, agindo e trabalhando em uma pessoa. Tá bom? Então, esses versículos aí, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, viu, irmãos? É o fruto do Espírito, né? Começa com o amor. E o Champlin diz lá que o amor é o solo onde todas as virtudes crescem e se desenvolvem, certo? O amor é a base para tudo, tá? Não deveis nada a ninguém, né, irmãos? Exceto o amor, tá bom? Bom, então nós vamos aí depois para o outro ponto aí, que eu também quero destacar para vocês, que é o serviço cristão em relação à conduta moral, capítulo 13, versículos 11 a 14, e eu quero destacar algumas coisas aí para vocês, tá? Primeiro, versículo 11. Digo isto a vós outros que conheceis o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos.
eu quero falar um pouquinho sobre essa expressão aí, irmãos, ó. Digo-vos isto a vós outros que conheceis o tempo. A ideia aí, meus irmãos, tempo no sentido de era, mentalidade do mundo separados de Deus, apontando para a necessidade de uma reflexão profunda da época em que nós vivemos. Não sei se vocês conhecem esse versículo, 1 Crônicas 12, 32. Uma pergunta da Vanessa aí, ó. Pastor, voltando um pouquinho, uma pessoa me disse que quem elege a autoridade é o povo. Mas, no caso, não é Deus quem permite? Sim, não é só Deus quem permite, irmã, mas é Deus que institui aquela autoridade, certo? É Deus que institui. Ele está lá porque Deus permitiu que ele estivesse lá, e quando ele chega lá, Deus o institui como autoridade e o imbui de serviço para o povo. Ele se torna um diácono, um ministro de Deus. Só que a maioria deles nega essa vocação. Quando eles chegam lá, quando eles assumem, certo? Infelizmente, por exemplo, o prefeito da cidade é uma autoridade instituída por Deus. Deus é que permite o prefeito estar lá. E ele está lá para servir o povo. Só que quando ele chega lá, ele desvirtua esse propósito. Mas Deus vai julgar as autoridades. Você lembra do princípio bíblico? Quanto a quem mais é dado, mais é requerido também. Tá? Então, é o povo que elege, mas elege debaixo da permissão de Deus. Porque quando Deus quer colocar alguém em algum lugar, também ele coloca. E ele usa os meios que ele tem para cumprir isso aí. Tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Eu estou falando para os irmãos de conhecer o tempo. A ideia, não sei se vocês já leram lá em 1 Crônicas 12, 32. Esse texto, ele diz que Davi, da tribo de Issacar, tinha 200 homens com as suas famílias, que eles se incumbiam de conhecer as tendências ou o pensamento que reinava na época. E o versículo diz, para saber o que devia ser feito em Israel. A ideia é que Davi tinha uns estudiosos, pessoas que refletiam sobre as tendências do tempo, para que a partir desse conhecimento, eles tomassem decisões no governo da nação. É essa ideia que Paulo está dizendo, olha, vós que conheceis o tempo, vós que refletis sobre a sociedade sem Deus, quais são os valores, quais são as tendências, quais são os pensamentos. O cristão precisa refletir, ele precisa conhecer o tempo que ele vive. Tem um material, uma xerox da Alessandra, um material que é os 12 apóstolos do pós-modernismo. Quais são as tendências do pensamento pós-moderno? Por exemplo, o ecletismo. Na era pós-moderna, não existe absoluto, tudo é relativo, então tudo é bom. O camarada faz yoga, é bom. Ele medita com aqueles monges lá do Tibete, é bom. Ele ora, é bom. Ele faz uma petição para um santo, a missa, é bom. Tudo está no mesmo nível, ele é eclético, ele abraça tudo. Isso é um pensamento pós-moderno, que as pessoas, inclusive muitas pessoas dentro da igreja, adotam. O individualismo é uma tendência pós-moderna, certo? Então, a gente precisa conhecer o tempo, viu, irmãos? Nós precisamos conhecer o tempo. Inclusive, às vezes, fazer uma sociologia, uma psicologia, para saber as mentalidades correntes na sociedade sem Deus, as tendências da sociedade, para que, a partir disso, nós possamos tomar decisões. Porque tanto lá em Davi, quanto aqui em Romanos, você conhece o tempo e, a partir desse conhecimento, você toma certas decisões.
Lá em Crônicas diz que é para saber o que se fazia em Israel. Aqui, então, Paulo diz, olha, visto que conheceis o tempo, é hora de despertar do sono. Tome uma atitude diferente, espiritualmente falando, certo? Então, meus irmãos, nós não podemos, como avestruz, né, enterrar nossa cabeça no chão e ficar alheio ao que está acontecendo no mundo. Não, nós não podemos fazer isso. A igreja precisa refletir as tendências sociais para ter discernimento e tomar as decisões corretas. Muitas igrejas, meus irmãos, por exemplo, o que é a teologia da prosperidade, se não a união ou acoplamento dos valores, ou ajustamento dos valores capitalistas ao evangelho. E muitas pessoas estão abraçando o evangelho da prosperidade sem ter o discernimento que a nossa época é uma época capitalista, que valoriza quem acumula, e que a Bíblia não valoriza quem acumula, a Bíblia valoriza quem distribui, quem dá, quem oferta. E aí, no capitalismo, bem sucedido é quem acumula, quem ajunta, aí fica o povo na igreja acumulando, ajuntando, entendeu? Por quê? Porque não entende a mentalidade corrente, não reflete sobre o nosso tempo. Por exemplo, nós vivemos na época da autonomia do corpo, é uma tendência pós-moderna. Não, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quero. Não, o corpo nosso é de Cristo. Cristo comprou o nosso corpo tem que glorificar a Cristo e viver de forma santa. E muitos cristãos estão usando o corpo aí de forma totalmente indevida, porque não sabe refletir a tendência do pensamento da sociedade em que a gente vive. Tá? Então, Paulo diz, olha, visto que conheceis o tempo, é hora de despertar do sono, porque o motivo é que a salvação está mais perto do que quando cremos. Tá bom? E aí ele continua, versículo 2, vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícia de dissoluções, não em contendas e em ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Eu não vou me deter muito aqui, tá, irmãos? Mas vocês têm aí no slide o significado dessas palavras, né? Impudicícia, bebedice, glutonaria, dissoluções, contendas, ciúmes, e assim por diante, depois vocês poderão consultar. Alguma pergunta até aí? Perguntas? Não, senhor. Todo mundo beleza aí? Não está ninguém cochilando, não? Dormindo? Ninguém dormiu ainda, não? Tranquilo, então, tá pastor. Beleza. Então tá bom. Tá. Vocês já viram esses videozinhos que rodam na internet, né? Das aulas online? Vocês já receberam algum? Hã? Não, acho que não. Eu também vou ver não. se eu mando não. para vocês. Vou mandar um no WhatsApp do grupo. O camarada tá no sofá com touca, coberto de cobertor, o computador na frente. Isso aí eu vi. Você Isso aí viu? eu vi. E aí a professora chama ele lá, que ele tem que apresentar um trabalho, e manda ele colocar a câmera, ele coloca, e aí ele vai fala, não, professor, aqui trava demais, e aí ele começa a representar que a câmera está travando. Vamos colocar ele no grupo aí para vocês, tá? Quem foi o Paulo aí que... Oi. Foi o Paulo que falou... Coloca ele, você tem ele aí? Eu acho que apaguei já ele já. Mas eu vou ver se eu tenho... Eu vou colocar no grupo aí, tá? Mais tarde, depois da aula. Então, beleza, irmãos. Ninguém tem aí nenhuma pergunta. Vamos em diante, porque o nosso tempo é bem pouco, tá?
Agora nós vamos para o 14, capítulo de número 14. Todo o capítulo de número 14, irmãos, ele tem a ver com o serviço cristão em relação aos fracos na fé, tá? Eu não vou aqui detalhar muito, mas o que está em jogo aqui no capítulo 14? Vocês sabem que o cristianismo nasceu no meio do judaísmo, tá, irmãos? O cristianismo nasceu dentro do judaísmo. Olha, Jesus era judeu, os discípulos eram judeus e praticavam o judaísmo. Então, o cristianismo nasceu no judaísmo. E o judaísmo era uma religião muito voltada para o ritualismo. Vocês sabem disso. Eles perderam a essência. A gente vê muito isso no Antigo Testamento, em Malaquias, né? Ageu. As pessoas perderam a essência. O profeta Isaías, né? O capítulo 1 de Isaías fala muito sobre isso. O povo ia adorar, as multidões, e Deus falou, eu tô enojado, eu não quero essas liturgias de vocês, porque o coração de vocês está longe, vocês são rebeldes, vocês não me honram, não me obedecem. Então, o judaísmo se tornou uma religião muito, muito ritualística e sem essência. Tá? E esses valores, mesmo naqueles judeus que eram fiéis, eles acompanharam após a conversão. Então, por exemplo, as pessoas se convertiam, vocês veem isso em Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, em que os sacerdotes obedeciam à fé e continuavam fazendo o serviço sacerdotal. Então, muitos judeus se convertiam e mantinham aquela questão da comida. Vocês veem que lá em Atos 15 é justamente a primeira convenção da igreja para tratar sobre usos e costumes. Então, dentro da igreja, tinha muitos judeus que se convertiam, e eles continuavam a obedecer a questão das luas novas, a questão da comida, e eles faziam o quê? Eles julgavam quem não procedia igual a eles. Por exemplo, se alguém comia carne de porco, era julgado, era condenado por eles. E quem comia, desprezava aqueles que os julgava, que criticava. Isso gerava uma divisão na igreja. Então, Paulo escreveu, considerando que na igreja nós temos pessoas que têm dificuldade de apreensão, de compreensão, de assimilar certas verdades espirituais mais profundas. Então, vocês, com certeza, vocês que estão fazendo seminário, vocês têm lá na igreja pessoas com dificuldade de apreender, de compreender certos princípios de profundidade das Escrituras, como a graça de Deus, como a misericórdia de Deus, e uma série de outros. E, às vezes, essas pessoas mais fracas, que são dadas a esse tipo de coisa, a esses ritualismo, a não comer certos tipos de carne, a obedecer certos dias, eles não foram libertos e a mente deles não conseguem alcançar. Isso não pode ser fator, viu, irmãos? Não pode ser fator para divisão na igreja, não, de maneira nenhuma. Aqueles que são mais esclarecidos precisam ser misericordiosos, compadecer, não julgar, não desprezar, não ofender o mais fraco. E aí Paulo chega a dizer o seguinte: se algum ato seu escandalizar esse irmão, é melhor você abrir mão dele.
certo? Do que escandalizar um irmão mais fraco na fé. É claro que há coisas que às vezes são bíblicas, aí a gente tem que firmar, não pode abrir mão. Mas há coisas que são essenciais, que é a salvação em Cristo, o perdão, a morte vicária. Agora, há elementos que são periféricos, secundários. Esses, se as pessoas, às vezes, não têm o entendimento correto, a gente tem que ter paciência com essas pessoas, tem que considerar os mais fracos, tem que amar, porque e lembrar o seguinte, Cristo morreu por eles, mesmo sendo eles fracos. Se Cristo morreu, não desprezou, a gente vai desprezar e vai julgar? De maneira nenhuma. Porque vocês sabem, irmãos, na igreja a gente tem, assim, pessoas de todas as maneiras, pessoas, às vezes, não conseguem entender ou assimilar certos princípios da maturidade cristã, e vive naquela vida infantilzinha lá na igreja, né? E qualquer coisa quer se escandalizar, e essas pessoas a gente tem que ter misericórdia. Uma vez mesmo, chegou uma irmã lá na igreja, eu ainda não era o pastor da igreja, e ela disse, olha, pastor, nós tivemos até que desprezar esse caso. Falou, pastor, Deus me mostrou que é o seguinte, o púlpito é santo, então ninguém mais pode orar de costa para o púlpito. Todas as pessoas na igreja, quando ajoelharem para orar, tem que ser de frente para o púlpito. Bom, eu fiquei até com dó, porque onde é que ela arrumou isso? Que simplicidade. O púlpito não é sagrado, sagrado é o nosso corpo em que o Espírito Santo habita. Então, está cheio dessas pessoas na igreja, irmãos, com essas faltas de entendimento, com essa simplicidade, né? Às vezes, eu me lembro que a gente recebeu na nossa igreja uma pessoa que veio da igreja adventista, e lá eles são muito ritualísticos, irmãos, embora estudem muito a palavra, são extremamente dedicados. E essa irmã era engraçado porque é o seguinte, sabe, irmãos? Quando ela via, tinha uma irmã congregando conosco, que ela tinha problema nas artérias da perna, nas veias, né? De circulação. Então, às vezes a perna doía, ela colocava a perna em cima do banco da frente. E essa pessoa escrevia um bilhetinho para ela, escrever assim, irmã, por favor, tira o pé do banco da igreja, você não está na sala da sua casa. Irmão, o que tem uma pessoa com dor na perna colocar a perna em cima do banco da igreja? Mas graças a Deus, essa pessoa foi mudando, abandonando. Esses dias eu ainda estava observando, a gente estava numa consagração na igreja, e ela estava com os 2 pés em cima do banco. Mas a gente teve paciência, teve misericórdia, foi acompanhando, e ela foi, né? Graças a Deus, foi se libertando disso. Pastor, eu conheço um senhor, já de idade, ele diz que ele não fala mais obrigado. Obrigado. Ué, por quê? Agradecimento. Ele disse que teve tipo uma revelação. Eu não entendi o que ele quis dizer, não, mas assim, que obrigado vem de obrigação. Então, irmão, eu não falo mais obrigado para Deus. Eu falo outra coisa, eu agradeço. Aí eu ri, sabe? Mas assim, eu é de idade, um senhor. Eu falei assim, não, mas não tem nada a ver, não. Ele, não, eu não falo. Aí eu fiquei calado, assim, eu disse, não, mas tem outro sentido, não é só de obrigação, não, é de agradecimento. Eu fui tentar explicar para ele, mas não adiantou, não. E tem muitos anos que ele não fala obrigado. Que isso? Você vê que a mente dele não consegue captar. Não, o obrigado de agradecer, não. E outra coisa, de gratidão. E outra coisa, é comigo mesmo, sabe? Eu não sou muito fã de carne de porco, sabe? Eu como. Você não é fã de quê? Carne de porco. Ah, carne de porco. Gente, então você é um adventista, enrustido aqui na Assembleia. Não, aí a gente é da roça. Ô, glória. E aí, assim, já vi muito porco, pastor. Nossa, década de 80, eu vi porco demais.
eu vou ter criação de porco? Ah, não. E assim, eu não sei se é por causa daquilo, sabe, desde pequeno. Eu como, sabe, eu vou na casa da pessoa, tem um pedacinho de carne de porco, eu como. Eu não sou fã não, sabe? Aí as pessoas olham, até meus parentes olham meio, cara, assim, meio, um cara feio pra mim, tipo assim, não como carne de porco. Tipo assim, gente, eu não posso gostar de carne de porco, eu como qualquer coisa, mas carne de porco. Mas assim, para não passar vergonha assim, né, eu chego na casa da pessoa, tem carne de porco, eu como um pedacinho, mas, ah, não. Mas, irmão, o que a gente precisa entender é o seguinte, por exemplo, se uma pessoa quer ficar sem trabalhar no sábado, irmão, não tem problema nenhum. Ele só não pode julgar quem trabalha no sábado. Se ele quiser ficar sábado e domingo sem trabalhar, o problema é dele, entendeu? Se a pessoa não quer comer carne de porco, não tem problema nenhum. Só que ele não deve julgar quem come, e quem come não deve desprezar quem não come. Entendeu? Por exemplo, se alguém fala assim, não, eu fiz um voto que o meu dia de descanso é sábado. Não tem problema, irmão. Não tem problema. Ele não pode querer que todo mundo fique sem trabalhar sábado, porque isso não é bíblico. É uma decisão dele. Entendeu? Então, assim, o que a gente precisa é essa misericórdia dentro da igreja, essa compreensão com as pessoas, sem que haja tanto julgamento. Por exemplo, um camarada resolve lá, fiz um voto, rapei a cabeça. Não tem problema não, irmão, foi você que quis fazer. Só que você não deve exigir que ninguém mais faça isso também. Certo? Você tem o seu direito, sua liberdade em Cristo. Você come o que você quiser, você de folga o dia que você quiser. Só não pode julgar o outro. E nem desprezar quem faz, despreza quem não faz. Quem não faz, julga quem faz. Não, isso aí não deve acontecer. Nós temos uma liberdade em Cristo. E entender que há pessoas que a mente é mais fraca, ele é mais débil, ele é limitado, ele não compreende certos princípios mais profundos espiritualmente falando. Tá? Então, essa é a ênfase do capítulo 14, viu, irmão? Pastor, mas eu vejo assim, sabe o que é? No nosso meio cristão mesmo, assim, de crente e de família, quando você não gosta de uma coisa, sabe? Parece que você é meio discriminado. Parece, só porque eu não gosto, os outros já olham meio cara torta para mim. Eu não me mas só porque eu não gosto. Eu não sou obrigado a gostar de carne torta. Entendeu? Não, de jeito nenhum, irmão. Você é livre. Por exemplo, tem gente que não gosta de carne de vaca. E aí? Não, tem gente que não come carne. Então, se não come carne, não tem problema, irmão. Eu sou vegetariano. Rapaz, para mim pode ser vegetariano, pode ser sendo crente. Não, pode comer folha. Eu como carne de vaca. Então, a ideia, irmãos, é que em Cristo a gente tem que ter uma liberdade e compreender as pessoas mais fracas e dar a elas. Às vezes, a nossa igreja, assim, as igrejas no geral, elas querem muito que as pessoas estejam no padrão delas. Não sabe respeitar um pouco a liberdade do outro, entendeu? Só não pode exagerar, né, irmão? Esse negócio que o senhor falou aí é verdade, ó. Gostei. O negócio do padrão aí, eu gostei. Só não pode exagerar, viu, irmãos? Eu tenho um amigo pastor que ele foi para Caldas Novas com a esposa, hospedou lá num daqueles resorts lá, no prédio, tá? No prédio, sei lá qual andar. E aí eles inventaram, sabe? Falou, rapaz, conversou com ele, nós estamos aqui só nós dois mesmo, a gente nunca bebeu nada, vamos fazer o seguinte, vamos beber uma caipirinha. E aí ele desceu no elevador, foi lá no bar do hotel, né? Não era acostumado a beber. E, você prepara aí 2 caipirinhas para nós, assim, daquelas que vem com limãozinho ali do lado, tá? E aí, vamos ver a experiência. Ele entrou no elevador com essas 2 caipirinhas, quando o elevador começou a subir, parou no próximo andar, entrou uma pessoa, uma senhora, e falou assim, paz, senhor pastor, tudo bem? E eu com a caipirinha na mão lá. E ele não sabia onde colocava a cara, né, irmãos? Aí escandaliza mesmo, aí você escandaliza o outro, não pode
Não pode entrar por esse caminho, não. Mas nessas coisas mais simples, mais periféricas, irmão, a gente tem liberdade, entendeu? A pessoa tem liberdade. E a igreja não deve ser tão ritualística, exigir tanto. Não, deixa a liberdade. Por exemplo, se uma pessoa quer ser vegetariana, não tem problema nenhum. Mas também, se ele quiser comer só carne, deixa ele comer só carne, a liberdade dele, não há problema nenhum. Tá? Então, a tônica, irmãos, do capítulo 14 é isso. É o serviço cristão em relação aos fracos na fé. A gente precisa não julgar, não desprezar, não ofender, mas a gente precisa tratar com bondade, aceitar, entender a limitação das pessoas. Tá bom? Ok? Jomi, Sim. o meu tio é da Igreja do Véu, né? Ele é ancião. Uhum. Ele é da Igreja do Véu desde 1964. Ele falou assim que hoje, perguntei para ele, né, um dia eu fui lá em Goianésia, falei, como é que está na Igreja do Senhor com relação à doutrina? Ele falou, meu filho, tá mudando demais. Não resiste, irmão, não vai resistir. Ele falou assim que tem jovem que as meninas não usam mais o véu. Pois é. Eles não estão brigando mais, porque que hoje, se, ele contando, se obrigar a menina a usar, aí ela sai, os pais também saem. Pois então, é. É melhor os pais estarem indo e ela indo sem véu, aí, tipo, o Espírito Santo vai tocar no coração dela para ela usar o véu, né? O Espírito Santo vai tocar, então. Aí, tipo assim, tá deixando, sabe? Tem uns que não vai sem véu. Não, irmão, essa tendência da moderna, se a pessoa não refletir bem, ele precisa pensar o tempo em que nós estamos vivendo, tá? Então, o capítulo 14, a tônica é essa aí, viu, irmão? Deixa eu só pôr um amém, não sei se tem alguma mensagem. Esse programa aqui, ó. Beleza, então vamos lá. Então, o capítulo 14, tá, irmãos, gira em torno disso aí. No capítulo 15, tá, nós temos 2 exemplos, tá, irmãos? No capítulo 15, nós temos 2 exemplos do serviço cristão ideal, tá? O primeiro exemplo é Jesus Cristo, tá? O primeiro exemplo é Jesus Cristo. O segundo é Paulo. Vamos ler um pouquinho aí no capítulo de número 15. Ora, nós que somos fortes, aí ele continua falando, porque em relação aos fracos na fé, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, Paulo nós não vamos ter condição de nos deter muito aqui, mas Paulo vai, então, dar o exemplo de Cristo como pessoa que suportou os mais fracos. Irmãos, pensem em Jesus, a estatura espiritual, a compreensão que Jesus tinha das realidades espirituais, ele tendo que discipular aqueles 12 cabeça dura, ritualistas, com dificuldade intelectual de compreender. Inclusive, teve um momento lá em João que Jesus falou assim, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora, então não vou dizer. Certo? Ou seja, Jesus suportou aqueles 12, e as pessoas ali com quem ele conviveu, tendo ele uma estatura espiritual. Pensa, irmão, Jesus naquela santidade dele, ele acolher a mulher pecadora, aquela prostituta, ele acolher um leproso. Então, assim, Jesus é o exemplo daquela pessoa que não procurou agradar-se a ele mesmo. Pelo contrário, teve paciência com as pessoas, suportou aqueles que eram mais fracos na fé. Tá?
Então, Jesus é um exemplo desse serviço, de como lidar com os fracos na fé. E aí você tem o exemplo de Jesus, e a partir do versículo 14, você tem o exemplo de Paulo. Paulo também foi um exemplo, irmãos, em como lidar com as pessoas mais fracas, mais humildes, mais simples, como considerá-las, como respeitá-las, entendeu? Às vezes eu fico assim, sabe, irmãos, eu vejo certos pregadores, e eles desprezam, sabe, irmãos, falam até palavrão em relação a certos crentes mais simples. Esse não é o exemplo de Jesus, certo? Às vezes a pessoa é sincera, às vezes ele não tem compreensão, por isso ele tem aquela simplicidade. E a gente deve respeitar isso e seguir o exemplo de Cristo, porque se Cristo agiu assim, nós não devemos agir de forma diferente, tá? Então, aí a gente tem o exemplo de Cristo, no capítulo 15, e nós temos também o exemplo do apóstolo Paulo, tá? E quando você vai a partir do versículo... Aí vocês têm um material mais especificado, mais a miúde, tá, irmãos? Vocês têm aí no slide o material mais detalhado, que aí vocês poderão consultar melhor, estudar melhor, rever e direcionar o estudo de vocês, tá? Agora, antes de entrar no capítulo 16, a gente tem aí, a partir do versículo 22, os planos de Paulo. Olha aí. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo. Quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém, tá? Paulo tinha o projeto missionário, né? E dentro do projeto missionário ele queria ir à Espanha, aonde o evangelho não havia sido pregado. E aí outra coisa muito importante no serviço cristão de Paulo, Paulo não queria pregar o evangelho aonde o evangelho já havia sido pregado. Paulo queria alcançar pessoas que eram perdidas. E que é muito diferente da mentalidade da maioria da liderança moderna. Nós temos igreja em Anápolis que 80% a 90% dessas igrejas são membros de outras igrejas que vieram. Pouco contribuíram para o crescimento do evangelho. Paulo queria pregar o evangelho onde o evangelho nunca tinha sido pregado. Há uma diferença muito grande de Paulo para parte da liderança da nossa geração. A nossa geração surgem líderes e esses líderes querem fazer trabalhos para trazer pessoas crentes de outras igrejas. E isso é um absurdo, irmãos, um absurdo. Isso é antibíblico, não só absurdo, como antibíblico. Querer formar uma igreja a partir de igrejas de outros pastores. Os pastores deveriam, sim, investir aonde ninguém prega, ou as pessoas receberam o evangelho e ainda não se converteram. Isso é uma coisa que às vezes eu reflito, sabe, irmãos, e eu fico bastante pensativo sobre muitas igrejas atuais, que de 80% a 90% dos membros dela são pessoas que vieram de outras igrejas. O reino não cresceu, porque novas pessoas não se converteram, apenas as pessoas mudaram de lugar. Paulo não, Paulo queria a Espanha, por quê? Porque na Espanha ninguém havia pregado o evangelho lá, né? Isso é confirmado em outra parte das Escrituras, que ele não queria lançar fundamento aonde o fundamento já tinha sido lançado. Não, ele queria alcançar pessoas ainda não
alcançadas para Cristo. Tá bom? Beleza, irmãos? Tranquilos? Agora nós vamos para o capítulo 16. Pastor, Sim. tem um amigo meu que ele mora na Espanha, numa cidadezinha lá do interior da Espanha. Ele falou assim que na cidade dele não tem nenhuma igreja. Nem Aí, ó, católica, irmão. nem católico, nem evangélico. Aí, que lugar espetacular para enviar um missionário, hein? Implantar uma igreja. Acho que tem uns 16 anos que ele mora lá. Aí, ó. Ele é crente? Não. Ah, se fosse, seria uma ponte, hein, rapaz? Seria uma bênção, uma ponte para... Ele acredita em Deus, essas coisas, mas não acredita. Beleza, então vamos lá para o último capítulo, capítulo de número 16. Irmãos, o capítulo 16 encerra a carta de Paulo e encerra de uma forma maravilhosa. Por quê? Nessa carta, nesse capítulo, Paulo, ele cita quase 30 pessoas. A maioria anônimas. Paulo não encerra a sua carta sem reconhecer aquelas pessoas que contribuíram grandemente para o seu ministério. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu li uma estatística acerca de crescimento de igreja e vocês vão votar aí. A igreja cresce mais por programa de televisão, por programa de rádio, por eventos na igreja ou por trabalhos individuais? Eu acho que é trabalhos individuais. Quem mais quer arriscar aí? Vou chutar também, trabalho individual. É isso aí, irmãos. Foi feita uma pesquisa, gasta-se uma fortuna com programas de televisão e salvação mesmo. O nível é baixíssimo, a estatística diz que é baixíssimo. Gasta-se investimento em rádio, pouca salvação. Eventos na igreja, festa, essas coisas, às vezes as pessoas convertem, mas o número não. O trabalho cresce no reino de Deus individualmente, por pessoas anônimas e desconhecidas. Sabia disso? É o que o capítulo aqui 16 revela. Paulo, meus irmãos, não veio a ser o apóstolo que era, nem realizar a obra que realizou sozinho. Ele, na verdade, apareceu, o nome dele apareceu, a obra dele apareceu, mas muitas pessoas contribuíram anonimamente para o crescimento da obra, para a vida dele, para o ministério dele. O Ariovaldo Ramos chega a dizer que a carta aos Romanos é um tributo aos anônimos na fé. A igreja cresce de verdade. É pelas pessoas que convida seu amigo, seu vizinho, seu familiar, que evangeliza no trabalho, entendeu? São essas pessoas que, de fato, fazem a obra crescer mais e mais, de forma mais significativa. Tá? Mas também, meus irmãos, a gente vive uma época de holofote, as pessoas querem aparecer, querem estar em evidência, ainda mais com Instagram, com rede social. Se a pessoa, desculpa a expressão aí, se ele vai no banheiro, ele tem que mostrar que ele foi no banheiro, que mexe muito com o ego da pessoa, essas redes sociais, esse sistema moderno. Não é que não serve. A rede social tem o seu valor, tem a sua função, mas ela tem trabalhado muito a questão do egoísmo das pessoas, da aparência das pessoas, da imagem das pessoas.
E isso, muitas vezes, é algo que vai contra o princípio bíblico do anonimato. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, foi o que Jesus disse. Então, meus irmãos, o capítulo 16 é um tributo aos anônimos na fé. Vocês sabem que todos nós somos rodeados de pessoas. E são essas pessoas que contribuem grandemente para que a gente realize o que nós realizamos e para ser quem de fato nós somos. Nós não somos o que somos e nem fazemos o que fazemos por nós mesmos. Há muitas pessoas nos ajudando, sabe? E Paulo está aqui reconhecendo, expressando a sua gratidão, dando uma relação pequena, porque era muito maior, de pessoas que contribuem com o seu ministério. Uns deram a vida no lugar dele, quase perderam a vida. Outros o hospedaram, o trataram bem, o ajudaram em momentos difíceis. Então, meus irmãos, que a gente saiba ser grato àquelas pessoas que contribuem para que nós possamos crescer em comunhão com Deus, para que possamos realizar a obra de Deus. Reconhecer e sermos gratos que aquilo que somos e aquilo que fazemos, nós não somos e nem fazemos sozinhos. Nós fazemos com a ajuda fundamental, importantíssima, de muitas pessoas que estão ao nosso lado. Amém? Amém, pastor. Muito bom, né? Beleza. Então, meus irmãos, é isso aí, né? A gente encerra aqui. Hoje mesmo foi só um panorama, a gente não tem condições de entrar mais, apenas eu expliquei assim de forma superficial esses últimos capítulos. Não tivemos condições, porque o material é muito, o tempo acaba sendo pouco, mas a gente espera ter contribuído aí de alguma maneira, né, para a edificação dos irmãos, para a compreensão da carta, né, e que isso sirva aí de um incentivo para os irmãos continuarem estudando essa carta tão rica, né, irmãos? Tão preciosa, tão abençoadora, tão maravilhosa para a vida da igreja nos dias de hoje. Tá bom? Perguntas aí, dúvidas? Pastor, só agradecimento, né? Eu achei interessante o estudo da carta aos Romanos, né? É muito interessante, isso desperta na gente assim, a necessidade de continuar estudando, meditando, né? Porque realmente a gente aprende coisa que a gente não sabia, 24 anos já de crente, né? E até sendo aí papel de liderança, de pregação, mas tem coisa que a gente não sabe, né? E a gente precisa saber, e eu agradeço o senhor aqui já, de antemão, por tudo que aprendemos nessas aulas, né? Carta aos Romanos, né? Muito obrigado mesmo, Deus abençoe o senhor. A gente está aí à disposição de vocês, né? Para o que vocês precisarem. E assim, irmãos, a nossa nota é a presença, a ficha de leitura do livro do John Stott. E eu vou postar, até capaz que amanhã ou sábado, eu vou postar um trabalhozinho pequeno para vocês realizarem, tá? Vocês terão 15 dias para fazer o trabalho. Coisa simples sobre Romanos. Vou escolher alguma coisa aqui bem simples para vocês realizarem, e a nota vai ser a presença, a leitura do John Stott e esse trabalhozinho. Provavelmente o trabalho vai valer 4, a 3 a leitura e 3 a presença, tá bom? Então aí a gente encerra. Na semana que vem,
eu vou estar aqui só para orientar o trabalho que eu vou postar para vocês, tá? Então, só se vocês tiverem dúvida, eu vou estar à disposição e aí vocês façam o trabalho, todos vão receber nota suficiente, lendo o livro e fazendo o trabalho, tá, irmãos? Se fizerem isso, beleza, tudo tranquilo, aí a gente está aí à disposição de vocês e agradece muito o apoio e a presença de vocês em mais esse semestre, tá bom? Ok, pastor. Então, ó, Deus abençoe vocês, um abraço, obrigado. Quarta-feira que vem eu estou no horário normal, viu, irmãos? Tá? Eu estou no horário normal, 7 horas. Só para esclarecer dúvidas e estar à disposição de vocês, tá bom? Então, obrigado. Tá bom, vocês tenham aí um descanso abençoado, tá bom? Um abraço, boas férias, bom final de ano, e a gente vai se encontrando e vai falando por aí. Qualquer dúvida, vocês têm meu número, o WhatsApp está à disposição, tá bom? Obrigado, Deus abençoe. Um abraço. Fica com Deus.